Tem gente da cidade que acha que a roça é só paz. Passarinho cantando, boi no pasto, sol se pondo bonito. É porque eles nunca precisaram atravessar um pasto a pé depois da meia-noite. Eles não sabem que o silêncio daqui engana. Quando o vento para de soprar e a mata fica quieta de repente, é porque tem coisa andando que não devia. Coisa antiga. Coisa que estava aqui antes dos meus avós, antes das fazendas, antes de tudo. Na roça, a gente aprende cedo. Tem lugar que você não pisa. Tem hora que você não sai de casa. E tem coisa que você vê, que é melhor fingir que não viu. Se você olhar demais, aquilo olha de volta. Ajeita a cadeira aí na varanda. Apaga a luz se tiver coragem. Deixa só o brasido do cigarro. O que eu vou contar hoje não é história para boi dormir. É história para deixar acordado. Relato número 1. Esse primeiro caos aconteceu na fazenda do compadre Zé Arlindo, ali pros lados da Serra da Canastra. Homem trabalhador, do tipo que não leva desaforo para casa, mas teimoso feito mula empacada. A regra na região era clara, regra antiga. Na quaresma, e principalmente na Semana Santa, ninguém caça, ninguém pesca, ninguém mexe com ferro e fogo na mata. É tempo de respeito, tempo que a mata não pertence a gente. Mas Zé Arlindo estava com praga de tatu no pasto. Os bichos estavam fazendo buraco para todo lado, quebrando perna de bezerro novo. Justo na quinta-feira santa de noite, ele perdeu a paciência. Pegou a espingarda cartucheira, chamou o cachorro Fumaça, um perdigueiro que já tinha acuado até onça pintada, e disse que ia dar fim naquilo. A esposa dele implorou de joelho para ele não ir. Disse que estava sentindo o cheiro forte de enxofre no ar desde que escureceu. Ele riu da cara dela e foi pro mato. Ele se embrenhou na capoeira fechada. A lua estava cheia, daquelas que clareia tudo como se fosse dia, fazendo sombra comprida no chão. De repente, o barulho dos grilos parou. O silêncio pesou no ouvido. O cachorro Fumaça, que sempre ia na frente farejando o rastro, parou estático no meio da trilha. O pelo das costas do cachorro arrepiou inteiro. Parecia arame duro. O bicho meteu o rabo no meio das pernas e começou a ganir baixo. Um choro de medo, recuando para trás das pernas do dono, tremendo que nem vara verde. Zé Arlindo achou que fosse onça parda por perto. Armou a espingarda, engatilhou e ficou esperando o bote. Mas o barulho que veio não era de bicho de quatro patas pisando macio. Era barulho de gente caminhando. Passo pesado, arrastado, pisando em folha seca sem pressa nenhuma. Zé Arlindo gritou alto, perguntando quem estava lá, e avisou que se fosse molecagem de vizinho, ele ia meter chumbo. Ninguém respondeu. Só o silêncio pesado e o cachorro tremendo na perna dele. Aí, na curva da trilha, onde a luz da lua batia forte, apareceu. Não era bicho, não era lobisomem de filme. O que Zé viu foi a figura de um homem, muito alto, magro demais, que parecia só osso coberto de pele. As roupas pareciam trapos velhos, rasgados e sujos de terra vermelha de barranco. O homem andava estranho, desengonçado, com os braços muito compridos balançando soltos ao lado do corpo. Zé Arlindo mirou a cartucheira no meio do peito dele. O homem parou a uns 10 metros de distância, e então a coisa levantou a cabeça devagar para olhar para o Zé. O Zé conta, jurando por tudo que é sagrado, que aquilo não tinha rosto direito. Era uma pele esticada, amarela, e onde devia ter olho, era só um buraco fundo, escuro, sem brilho nenhum. Mas o pior foi quando a coisa abriu a boca para rir dele. Não tinha dente nenhum. Era só uma gengiva preta, podre, e um bafo quente que o vento trouxe até onde o Zé estava. Cheiro doce de carne que ficou no sol por 3 dias. Cheiro de carniça. O Zé não era homem de correr, mas o medo travou ele. A coisa começou a rir, um riso aberto, mas sem sair som nenhum da garganta. O Zé não aguentou o desespero. Puxou o gatilho. O tiro de cartucheira fez um estrondo que sacudiu o mato e pegou em cheio no peito da coisa. O homem nem balançou para trás. Só continuou parado lá, rindo aquele riso mudo com a gengiva podre à mostra. Foi aí que a coragem do Zé acabou. Ele largou a espingarda no chão e correu. Correu cego pelo mato, rasgando a roupa no arame farpado, largando o cachorro Fumaça para trás. Chegou em casa branco, sem voz, e trancou tudo quanto foi porta e janela, tremendo até amanhecer. Na manhã seguinte, sexta-feira da paixão,
Ele juntou coragem e voltou lá com 2 peões armados. A espingarda dele estava no chão, com o cano de ferro dobrado no meio, como se alguém tivesse entortado ela na mão pura. E o cachorro Fumaça estava pendurado num galho alto de angico, aberto do pescoço ao rabo, seco, sem uma gota de sangue no corpo ou no chão. Zé Arlindo vendeu a fazenda a preço de banana e mudou para a cidade. Dizem que até hoje, na quaresma, ele se tranca no quarto e reza sem parar, com medo do dono daquele riso vir buscar o resto da conta. Pois é, Zé Arlindo teve sorte. Perdeu o cachorro bom, perdeu a fazenda, mas salvou o couro. Tem coisa na mata que a gente não enfrenta nem com reza brava, muito menos com chumbo. É respeitar o tempo delas e manter distância. Mas tem vez que o perigo não tá na mata aberta, onde a gente pode correr. Tem vez que o mal tá escondido num buraco fundo, dentro da própria terra, só esperando um curioso olhar para baixo. Relato número 2. Na divisa da fazenda, Santa Rita tinha uma tapera muito antiga, dessas casas de pau a pique que já estão desmanchando com o tempo, com o telhado caído e tomada pelo mato. Ninguém morava lá há uns 50 anos, talvez mais. Dizia os antigos que a família que morou lá sumiu de uma noite pro dia, largando tudo para trás, até comida na panela em cima do fogão a lenha. O lugar tinha um ar pesado e sempre estava com um cheiro ruim, cheiro de água parada e lodo, mesmo não tendo açude nem brejo por perto. O pior lugar daquela tapera era o quintal dos fundos. Tinha um pé de gameleira enorme, com aquelas raízes grossas que pareciam cobras saindo da terra. E bem debaixo da sombra fria dessa árvore, tinha um poço. Era um poço muito antigo, feito de pedra de mão encaixada, boca larga e fundo que só vendo. Mas estava seco, seco de esturricar a terra lá no fundo. O povo da região dizia que aquele poço não secou com o sol. Dizia que ele bebeu a água para dar lugar para outra coisa morar lá dentro. Tinha um peão novo na fazenda chamado Tião. Rapaz novo, vindo de outra região mais pro norte, que não respeitava as histórias dos mais velhos e achava graça de tudo. Ele botou na cabeça que naquele poço seco da tapera devia ter coisa de valor escondida pela família que sumiu. Achava que ia achar um pote de moedas de ouro ou alguma ferramenta antiga de prata. A ganância cegou o rapaz. Numa tarde de sábado, quando o patrão foi para a cidade fazer compra, Tião pegou uma corda de seda grossa, uma lanterna de pilha nova e chamou outro peão, o Tonho, para ajudar na empreitada. Ele queria que o Tonho ficasse na boca do poço segurando a corda na roldana, enquanto ele descia lá para dentro para vasculhar o fundo. O Tonho, que era nascido e criado ali na região, sentiu um arrepio só de pensar. Tonho avisou para ele não ir. Falou sério. Tião, larga a mão disso. Lugar fundo assim é boca da terra, e a gente não entra em boca de bicho grande que não conhece. Deixa os mortos e as coisas deles em paz. Mas Tião riu da cara dele, chamou ele de medroso. Amarrou a ponta da corda na cintura, testou o nó, acendeu a lanterna e mandou o Tonho ir descendo ele devagar na roldana de madeira que rangia. Conforme Tião ia descendo, a luz na boca do poço ia ficando pequena, até virar só uma moeda de luz lá no alto. O ar lá embaixo foi mudando rápido. Ficou gelado, úmido e pesado para respirar. As paredes de pedra do poço eram lisas, cobertas de um limo preto e gosmento que fedia a ferrugem e terra molhada. Mesmo estando tudo seco, o único barulho era o rangido da corda e a respiração dele ficando acelerada. Depois de descer muitos metros, o pé do Tião tocou o fundo. Era um chão de terra batida, dura feito pedra. Ele soltou um pouco a corda da cintura e apontou a lanterna para todo lado. Não tinha pote de ouro nenhum. O fundo estava cheio, era de osso pequeno, carcaça seca de tatu, cobra e calango que caíram lá dentro e não conseguiram sair. A poeira subiu e fez ele tossir. Tião gritou lá de baixo pro Tonho, a voz fazendo eco nas paredes de pedra. Não tem nada aqui não, só osso, velho. Ele já ia pedir para subir de volta quando a luz da lanterna bateu numa coisa estranha numa das paredes laterais, bem rente ao chão. Não era pedra, era um buraco escuro. Uma passagem cavada na terra vermelha, que não parecia ter sido feita por bicho, porque era lisa nas bordas. A passagem era estreita, mas dava para um homem passar se fosse rastejando. Tião, curioso e teimoso, gritou para cima. Tonho, espera aí que achei uma gruta aqui do lado. Vou entrar para ver onde vai. O Tonho, lá na boca do poço, sentiu o coração gelar.
Ele gritou de volta, desesperado. Pelo amor de Deus, Tião, não entra aí não. Sobe logo. Mas Tião não ouviu. Ele se abaixou e entrou de quatro na passagem escura. Assim que Tião entrou no buraco, o Tonho lá em cima sentiu a corda ficar frouxa na mão dele. Ele ficou segurando, esperando, suando frio. O silêncio ficou absoluto. Nem grilo cantava mais. Tonho conta que começou a sair da boca do poço um vento morno, com um cheiro adocicado, enjoativo, diferente do cheiro de lodo de antes. Ele gritava o nome do Tião, mas só o eco respondia. Passou uns minutos que pareceram horas. De repente, a corda na mão do Tonho deu um puxão violento, quase derrubando ele para dentro do poço. E aí começaram os gritos. Mas não eram gritos normais de quem está perto. Eram gritos abafados, distantes, como se o Tião estivesse gritando debaixo de muitos metros de terra, ou com a mão tapando a boca. Era um grito de desespero puro, de quem viu o fim. Tonho, no desespero, começou a puxar a corda com toda a força que tinha nos braços, tentando trazer o companheiro de volta. A corda pesou muito, como se tivesse algo puxando o Tião para dentro do buraco, uma força descomunal. Tonho firmou o pé no chão e puxou, pedindo ajuda a Deus. De repente, o peso sumiu. A corda ficou leve demais na mão dele. Tonho puxou o resto da corda para cima chorando, já sabendo que ia ver coisa ruim. Quando a ponta da corda de seda grossa chegou na mão dele, ele viu. A corda não tinha desamarrado da cintura do Tião. Ela também não tinha arrebentado com o peso. A ponta da corda estava desfiada, mastigada. Tinha sido roída por dentes. Dentes muito fortes, que cortaram a seda grossa como se fosse barbante. Tião nunca mais foi visto. Nem o corpo, nem sinal dele. O patrão, quando soube, mandou chamar um trator de esteira no dia seguinte. Eles derrubaram a tapera inteira, empurraram os entulhos para dentro do buraco do quintal e depois mandaram 2 caminhões de terra e concreto para tapar aquela boca para sempre. Dizem que quem passa perto dali onde era a tapera sente o chão tremer de leve debaixo do pé, como se tivesse coisa se movendo lá no fundo. É, meu amigo, tem porta que Deus fecha e o diabo deixa a chave pendurada perto para tentar a gente. A ganância do Tião abriu uma dessas. Mas tem vez que o assombro não vem de lugar escondido, não. Tem vez que ele vem da pessoa mesmo, de gente que foi tão ruim em vida que nem a terra aceita o corpo quando morre. Gente que acha que ainda manda, mesmo depois de gelado. Causo 3. O velório do Coronel Firmino. Na região de Pirapora tinha um fazendeiro muito rico, o Coronel Firmino. Rico e ruim. Era o tipo de homem que marcava gado com ferro quente rindo, que negava água para caminhante e que tratava empregado na ponta do chicote. Ele tinha um cheiro próprio, uma mistura de suor azedo com o charuto caro que ele fumava o dia inteiro. Quando ele morreu, de um ataque do coração fulminante em cima do cavalo, muita gente sentiu foi alívio, mas ninguém teve coragem de não ir no velório. O velório foi na sala principal da casa grande da fazenda. O caixão de madeira de lei, pesado, estava no centro, em cima da mesa de jantar, cercado de vela grossa. O clima era pesado. O ar parecia que não circulava. Ninguém chorava de verdade. As pessoas rezavam baixo, querendo ir embora logo. Quando deu 3 da manhã, só sobraram na casa 2 sobrinhos que estavam de olho na herança e uma cozinheira antiga, a dona Didi, que ficou na cozinha passando café forte para aguentar a vigília. A sala onde estava o caixão ficou vazia, só com as velas estalando. Os sobrinhos estavam na varanda fumando. De repente, dona Didi, lá da cozinha, ouviu um barulho vindo da sala. Não era barulho de rato. Era o som inconfundível da bota de couro cara do coronel batendo no assoalho de tábua larga. Passos lentos, pesados, como ele andava quando estava bravo. O coração da velha disparou. Ela achou que fosse ladrão mexendo no defunto. Ela foi até a porta da sala espiar. O barulho parou. Mas aí veio o cheiro. Aquele cheiro forte de charuto cubano misturado com suor azedo empesteou a sala inteira em segundos, abafando o cheiro das velas e das flores. E então, ela ouviu outro som. O som da cadeira de cabeceira da mesa, aquela cadeira de espaldar alto onde só o coronel sentava, sendo arrastada no chão de madeira. Um arrastado longo, de quem está puxando a cadeira para sentar. Dona Didi correu para a varanda chamar os sobrinhos, se benzendo sem parar. Quando eles criaram coragem de entrar na sala com os lampiões,
A cena era de gelar a alma. O caixão em cima da mesa estava revirado com a tampa aberta jogada de lado. E o corpo do coronel Firmino não estava lá dentro. Ele estava sentado na cadeira da cabeceira, duro, com o terno do enterro, os olhos abertos e vidrados, olhando fixo para a porta da cozinha por onde a Didi tinha espiado. Tiveram que chamar o padre para conseguir fechar o caixão de novo. Causo 4. A procissão das almas do cemitério velho. Tem gente que é tão apegada no mando, na terra, que a alma não desgarra do corpo. Fica ali, rondando a casa, sentando na cadeira velha, impregnando o lugar com o cheiro que tinha em vida. Mas isso é assombração de casa. Pior é quando a gente encontra com aqueles que já aceitaram a morte, mas que têm permissão para voltar em bando, para cumprir a sina deles nas estradas e nos cemitérios esquecidos. Perto da fazenda da minha avó tinha um cemitério muito antigo, daqueles de muro de pedra baixo, cheio de cruz de madeira torta já comida de cupim, e mato alto crescido entre as campas. Ninguém mais era enterrado lá há anos. O povo evitava passar naquela estrada depois que escurecia, principalmente perto de Dia de Finados ou Sexta-feira Santa. O lugar tinha um silêncio diferente, um ar parado que deixava a gente angustiado sem motivo. Um tio meu, irmão mais novo da minha mãe, era desses rapazes que gostava de pagar de valente, de dizer que não tinha medo de alma penada. Numa véspera de finados, ele apostou com os amigos na venda que ia lá no cemitério velho meia-noite, arrancar um pedaço de uma cruz para provar que foi. Ele tomou umas 2 doses de cachaça para esquentar o peito e foi a pé pela estrada de terra, só com a luz da lua minguante. Quando ele foi chegando perto do muro de pedra do cemitério, ele começou a ouvir. Não era choro nem grito, era um murmúrio baixo, parecia um zumbido de muita gente rezando junto, uma ladainha antiga que ele não entendia as palavras. Ele parou atrás de uma moita de bambu para espiar. Foi quando ele viu as luzes. Dentro do cemitério, que devia estar breu total, começaram a aparecer pontinhos de luz amarela, balançando. Eram velas. Muitas velas acesas. Ele viu um grupo de pessoas saindo do portão enferrujado do cemitério. Eram umas 20 figuras, todas vestidas de preto ou branco encardido, com capuz ou véu cobrindo a cabeça. Elas seguravam velas grossas de cera amarela, que queimavam com uma chama azulada. O cheiro que veio com o vento era forte, cheiro de cera queimada misturado com terra molhada e flor murcha de velório. Elas caminhavam devagar, em fila indiana, sem fazer barulho de passo no chão de terra. Meu tio, tremendo atrás do bambu, tentou olhar os rostos. O capuz de uma das figuras da frente caiu um pouco com o vento. Ele viu o rosto de uma mulher idosa, muito pálida, com a pele parecendo papel. Ele reconheceu na hora. Era a dona Zefa, a parteira da região, que tinha morrido de velhice fazia mais de 10 anos. Atrás dela, ele viu um homem sem um braço, que parecia muito com um peão, que morreu na máquina de moer cana na fazenda vizinha. Eram todos conhecidos, todos mortos. A procissão foi passando na estrada, bem na frente de onde ele estava escondido. O murmúrio da reza parou de repente. A última figura da fila, que era uma mulher muito alta e magra, parou e virou o rosto devagar na direção da moita de bambu. Ela não tinha olhos, só 2 buracos escuros. Ela levantou uma mão ossuda, apontou direto para o meu tio e disse com uma voz que parecia vento saindo de uma caverna: "A sua vela já está separada." Meu tio não esperou para ver mais nada. O sangue dele gelou nas veias. Ele saiu correndo dali tropeçando nas próprias pernas, rasgando a roupa no mato espinhoso, sem olhar para trás. O som daquela reza voltou a zumbir no ouvido dele, mas agora parecia que estava correndo logo atrás do pescoço dele, um sussurro gelado. Ele chegou na venda onde estavam os amigos branco feito cera, sem conseguir falar uma palavra, e desmaiou na porta. Ele ficou 3 dias de cama, ardendo em febre alta, falando coisa com coisa, chamando pelos nomes dos mortos que viu. Quando a febre baixou, ele nunca mais foi o mesmo homem. O cabelo dele, que era preto carvão, amanheceu branco numa noite só. E ele nunca mais saiu de casa depois que o sol se punha. Dizia para minha avó que sentia o cheiro da cera queimada toda vez que escurecia, e que sabia que a hora dele estava chegando mais cedo do que devia. Morreu no ano seguinte, na véspera de finados. É por isso que os antigos dizem: viu sinal de procissão de alma, vira o rosto para o chão, tampa o ouvido
e reza para não ser visto. Tem coisa que não é para olho de vivo ver, mas a estrada de terra de madrugada esconde outros perigos, coisas que não são almas penadas pagando promessa, mas sim coisas que usam a aparência de inocente para atrair quem viaja sozinho, coisas que têm fome. Causo 5. A menina da estrada. Tinha um caminhoneiro conhecido na região, o Valdir, homem experiente de estrada que já tinha visto de tudo e não se assustava fácil. Numa madrugada de neblina baixa e fria, ele estava cortando caminho por uma estrada de terra vicinal, para fugir de um pedágio caro na rodovia principal. A estrada era deserta, estreita, só mato alto dos dois lados e a luz amarela do farol cortando a serração. Ele estava cansado, doido para chegar em casa, com o rádio chiando baixinho. De repente, no meio da faixa de luz do farol, ele viu uma coisa pequena parada no meio da estrada de terra. Ele diminuiu a marcha, achando que era algum bicho. Conforme foi chegando perto, viu que era gente. Era uma menina. Não devia ter mais de 7 anos. Tava com um vestidinho branco encardido de barro nas barras, descalça, de costas para ele. O corpinho dela tremia de leve, parecia que estava chorando sozinha no meio do nada. Valdir, que era pai de família, sentiu pena da criança. Parou o caminhão a uns metros, puxou o freio de mão e desceu com a lanterna grande na mão para ver se a menina estava perdida ou ferida. A neblina estava gelada. Ele foi chegando perto, pisando macio na terra, chamando devagar. Ei, menina, tá tudo bem? Onde estão seus pais? A menina não respondia. Só o choro que parou de repente. Ela ficou estática, imóvel feito estátua. O silêncio na estrada pesou de um jeito que fez o estômago do Valdir embrulhar. Ele chegou bem perto e sentiu um cheiro estranho vindo dela. Não era cheiro de criança. Era cheiro de bicho molhado. Cheiro forte de toca de animal selvagem. Ele, preocupado, botou a mão no ombro dela para virar ela para ele. A pele que ele tocou era fria demais e grossa, áspera como couro curtido. Quando ela virou o corpo de uma vez para o lado dele, Valdir quase caiu para trás de susto. O facho da lanterna iluminou o rosto. Não era rosto de criança nenhuma. Era o rosto de uma mulher velha, muito velha, com a pele toda enrugada parecendo casca de árvore seca. E os olhos eram amarelos, sem parte branca, brilhando na luz da lanterna, feito olho de gato no escuro. A boca estava suja de terra e sangue seco. Ela não falou nada. Ela rosnou. Um rosnado grave, gutural, que vibrou no peito do Valdir. Antes que ele pudesse pensar em correr, a coisa agarrou o braço dele com a mão que parecia de criança. A força era descomunal, parecia uma morsa de ferro apertando, e as unhas eram garras grossas que furaram a jaqueta de couro e entraram na carne. Valdir gritou de dor e pavor. No desespero da sobrevivência, ele deu um puxão violento para trás e conseguiu se soltar, deixando um pedaço da manga da jaqueta e da própria pele na mão da criatura. Ele correu para o caminhão tropeçando, bateu a porta com tudo e travou. Arrancou com o veículo cantando o pneu na terra, o coração querendo sair pela boca. Ele olhou no retrovisor enquanto acelerava tudo que o motor aguentava. A coisa não estava mais em pé. Ela tinha se jogado no chão e estava correndo atrás do caminhão de 4, usando as mãos e os pés no chão. Rápido como um cachorro grande, com os olhos amarelos fixos na luz vermelha do freio. Valdir nunca pisou tanto no acelerador na vida dele. A imagem daquela velha correndo de 4 no meio da poeira não saía da cabeça dele. Ele só teve coragem de parar no primeiro posto de gasolina iluminado na rodovia, 50 quilômetros para frente. O braço dele estava sangrando muito, com as marcas fundas de 4 garras que infeccionaram feio depois. As marcas nunca sumiram. Ficaram como cicatriz roxa na pele, para lembrar ele que nem tudo que parece inocente na estrada é gente. Estrada de madrugada é terra de ninguém, e quem anda nela está sujeito a encontrar quem está caçando. Mas o perigo na roça não é só o que anda solto. Tem lugar que a terra bebeu tanto sangue e tanta lágrima no passado que o chão fica marcado para sempre. Lugares onde o tempo não passa direito e o que aconteceu 100 anos atrás continua acontecendo toda noite, num ciclo de dor que não acaba. Causo 6. O engenho velho da usina. Na fazenda Santa Clara, uma das mais antigas da região, tinha um engenho de cana-de-açúcar desativado. Era uma construção enorme,
de tijolo maciço e madeira de lei, com uma roda d'água gigante que já estava parada e coberta de limo há décadas. O lugar tinha uma fama terrível. Diziam os mais velhos que, no tempo da escravidão, aquele engenho moeu mais gente do que cana. O dono era um homem sádico, que punia os escravos, jogando eles nas moendas vivas se eles parassem de trabalhar de exaustão. Mesmo sem funcionar há tanto tempo, quem chegava perto do engenho velho, principalmente em noite quente, sentia um cheiro enjoativo no ar. Não era cheiro de mato. Era cheiro de garapa azeda misturado com um cheiro doce e queimado, como se tivessem fazendo rapadura no fogo alto e tivessem deixado queimar no tacho. Os peões da fazenda evitavam passar perto dali até de dia. Diziam que o ar lá dentro era tão pesado que dava dor de cabeça e falta de ar só de entrar. Um novo capataz chegou na fazenda. Homem bruto, vindo do sul, que achava que essa conversa de assombração era desculpa de peão preguiçoso para não trabalhar à noite. Para provar que era tudo mentira, ele apostou uma caixa de cachaça que ia passar a noite inteira dormindo dentro da casa das caldeiras do engenho velho, sozinho, só com uma rede e um lampião. Numa sexta-feira de lua nova, breu total, ele pegou as coisas dele e foi para lá, rindo da cara dos outros. Ele armou a rede perto das moendas de ferro enferrujadas. Acendeu o lampião e deitou. O silêncio era total, só o barulho do rio correndo longe. Mas lá pelas 2 da manhã, ele acordou com um som diferente. Começou baixo, um rangido de madeira molhada estalando. Ele sentou na rede. O som vinha de fora. Era a roda d'água gigante, que estava travada há 50 anos, começando a girar sozinha, bem devagar, raspando o eixo seco. O capataz sentiu o suor frio descer pelas costas. O rangido foi aumentando. E então, lá dentro, as engrenagens gigantes de ferro das moendas começaram a se mexer. O barulho de ferro com ferro sem óleo era ensurdecedor, parecia um grito metálico. O chão de terra batida começou a vibrar com a força da máquina fantasma trabalhando a todo vapor. E o cheiro de açúcar queimado ficou tão forte que ardia o olho, misturado agora com um cheiro metálico, cheiro de sangue fresco. Ele tentou levantar da rede para correr, mas as pernas não obedeciam. No meio do barulho da máquina, começaram os gritos. Não era grito de uma pessoa só. Eram dezenas de vozes, gritos de dor pura, de desespero, gemidos abafados, sons de chicote estalando no ar e batendo em carne. Era como se toda a tragédia que aconteceu ali, 100 anos atrás, estivesse acontecendo de novo. Tudo ao mesmo tempo, no escuro, em volta dele. O lampião dele começou a falhar, a chama diminuindo. Na meia-luz, ele olhou para a moenda principal, aquelas pedras gigantes que esmagavam a cana. Ele viu, jurava que viu, vultos escuros, curvados, sendo empurrados para dentro da máquina. E o que saía da bica onde devia sair o caldo da cana não era garapa. Era um líquido grosso, escuro e quente, que escorria pelo chão e ia chegando perto da rede dele, tingindo a terra de vermelho. O capataz desmaiou de terror. Quando os peões chegaram lá de manhã cedo, com o sol nascendo, encontraram ele encolhido num canto, sujo de terra, tremendo sem parar, com os olhos vidrados olhando para o nada. Ele não falava coisa com coisa, só repetia sem parar. A moenda tá com fome. A moenda tá com fome. Ele foi levado para a cidade e internado num hospício. Nunca mais recuperou o juízo. O engenho continua lá, e em noite de vento dá para ouvir a roda d'água gemendo, pedindo mais trabalho. Tem lugar que é marcado pela dor, como o engenho velho. Mas tem lugar na roça que é marcado pela espera, pela saudade de quem foi e não voltou, ou de quem prometeu voltar e não cumpriu. Esses lugares têm um silêncio diferente, um ar parado, como se o tempo ali não corresse igual para o resto do mundo. E ai de quem tentar apressar as coisas. Causo 7. A noiva da porteira. Na estrada que ligava a fazenda Boa Esperança à cidade, tinha uma porteira de aroeira muito antiga, daquelas pesadas, que dividia os pastos. Perto dessa porteira, tinha uma capelinha pequena, caiada de branco, que vivia trancada. O povo mais velho contava que nos anos 30, uma moça da fazenda, filha de um coronel bravo, ia fugir para casar com um peão pobre naquela capela, meia-noite em ponto. Ela foi, com o vestido de noiva roubado da mãe, e ficou lá esperando na porteira. O peão nunca apareceu.
O coronel descobriu o plano e mandou os capangas darem um sumiço no rapaz antes que ele chegasse lá. A moça ficou esperando a noite inteira, sentada na beira da estrada, chorando, com o buquê de flor do campo murchando na mão. Dizem que ela esperou tanto que o coração parou de tristeza ali mesmo, antes do sol nascer. O pai achou o corpo de manhã, abraçado na porteira, e mandou enterrar sem velório. Causo 7. O vigia da fazenda. Muitos anos depois, a fazenda contratou um vigia noturno novo, o seu Geraldo, homem sério, viúvo, que gostava do silêncio da noite. A guarita dele ficava a uns 500 metros dessa porteira. Na primeira semana, tudo tranquilo. Mas na primeira noite de lua cheia, ele começou a ouvir. Era um choro baixo, abafado, soluço de mulher. O vento trazia o som lá da direção da porteira. Ele achou que fosse algum animal ferido, mas o choro tinha tristeza demais para ser bicho. Ele pegou a lanterna e foi caminhando pela estrada de terra. A lua estava clara. Quando ele chegou perto o suficiente para ver a porteira, ele viu um vulto branco. Estava sentada no chão, encostada na madeira da porteira, de costas para ele. Parecia uma mulher com um vestido antigo, longo, que brilhava na luz da lua. O choro parou assim que ele pisou mais forte na terra. Seu Geraldo, homem de respeito, chamou de longe. "Boa noite, dona. Tá precisando de ajuda?" O vulto não respondeu. Ele deu mais uns passos. O silêncio ali era absoluto. Não tinha grilo, não tinha vento. Ele chegou a uns 5 metros e viu que o vestido era de noiva, mas estava encardido de terra e rasgado na barra. O cabelo dela era longo, preto, e cobria o rosto. Sem virar para ele, a mulher falou. A voz dela era fraca, rouca. Parecia que não era usada há muito tempo. Ela perguntou, "Que horas são, moço?" Seu Geraldo estranhou a pergunta no meio do mato àquela hora. Ele olhou no relógio de pulso e respondeu, "São quase meia-noite, dona." Assim que ele falou a hora, o corpo da mulher deu um solavanco. Ela levantou a cabeça devagar. O cabelo escorreu para o lado e seu Geraldo viu o rosto. Não era um rosto de caveira nem de monstro. Era um rosto lindo, de uma moça nova, muito pálida. Mas os olhos dela estavam abertos demais, vermelhos de tanto chorar. E a boca estava costurada com linha grossa de barbante, de um lado ao outro. E mesmo com a boca costurada, saiu um grito. Não foi um grito alto. Foi um grito estrangulado, sufocado pela costura. Um gemido de desespero puro que gelou a espinha do Geraldo. Junto com o grito, veio um vento gelado que apagou a lanterna dele na hora. No escuro, ele ouviu o som da porteira de aroeira, que pesava 1 tonelada, sendo aberta e batida com uma violência que fez o chão tremer, como se alguém tivesse chutado ela com raiva. Tem assombração que fica na estrada, tem a que fica no mato. Mas a pior qualidade é aquela que entra para dentro de casa. Aquela que se apega num objeto, num canto de parede, e que não aceita dividir o espaço com os vivos. E nessas horas, não adianta ser valente. O medo que a gente sente dentro da própria casa é um medo diferente. Ele gela o osso. Causo 8. A cadeira do quarto fechado. Na fazenda antiga dos meus avós, a casa-sede era enorme, cheia de quartos que a gente nem usava. Mas tinha um quarto, lá no final do corredor dos fundos, que vivia trancado com chave de ferrolho. A gente criança morria de curiosidade, mas a avó proibia de chegar perto. Dizia a história da família que lá dentro tinha ficado a cadeira de balanço de uma tia-avó minha, que morreu muito nova, logo depois de ter neném, e que morreu ruim da cabeça, gritando coisas que ninguém entendia. Ninguém entrava lá. O quarto tinha cheiro de mofo e guardado. Mas numa época de colheita farta, a casa encheu de parente e meu tio Anastácio, que era um homem cético, brabo, que só acreditava no que via e pegava, precisou dormir no quarto que ficava parede com esse quarto trancado. Ele riu das histórias da avó, disse que defunto não volta para sentar em cadeira velha. Na primeira noite, o barulho começou. O tio contou depois que não era um balanço rápido, era um som lento, arrastado. O rangido da madeira velha e seca estalando sob um peso grande. Começava, ia até o final do balanço, parava 1 segundo e voltava rangendo. Como se fosse alguém muito cansado, empurrando o corpo para frente e para trás no escuro. O cachorro da fazenda,
que dormia no quintal perto da janela desse quarto, passou a noite inteira ganindo baixo, escondido debaixo da varanda. Meu tio aguentou 2 noites sem dormir direito, com aquele rangido entrando no ouvido. Na terceira noite, ele perdeu a paciência. O sangue subiu na cabeça. Ele levantou da cama xingando, pegou um rebenque de couro cru que ele usava para lidar com gado, acendeu um lampião a gás e foi para o corredor. Ele chutou a porta do quarto trancado com tanta força que a fechadura velha arrebentou. O barulho parou no exato momento que a porta abriu. Ele entrou com o lampião levantado. O quarto estava cheio de poeira e teia de aranha. A cadeira de balanço, feita de madeira escura e pesada, com assento e encosto de couro de boi, estava parada bem no centro do quarto, virada para a porta, como se estivesse esperando visita. Estava vazia. O tio, ainda com raiva, foi até a cadeira para provar que era vento ou bicho. Mas quando ele chegou perto e a luz do lampião bateu no assento, a coragem dele começou a murchar. O couro do assento estava afundado, no formato certinho de um quadril largo de mulher. E o couro suava, não era a umidade da chuva. O couro brilhava de molhado. Ele teve a coragem, ou a loucura, de botar a mão no assento. O couro estava quente. Quente como se alguém tivesse acabado de levantar dali. E o suor que molhava o couro tinha um cheiro que fez o estômago do tio revirar. Era um cheiro azedo, forte, de leite que talhou no sol, misturado com um cheiro adocicado de cera de vela que queimou a noite toda. Não era cheiro de gente viva. O tio não viu fantasma, não viu luz, não viu nada. Mas aquele calor no couro foi pior que qualquer visão. Ele sentiu uma presença pesada no quarto, uma raiva no ar. Tomado pelo pavor, ele não quis conversa. Agarrou a cadeira pelos braços e foi arrastando ela para fora, pro terreiro de terra batida na frente da casa. Ele gritava que ia queimar aquela maldita. Ele jogou o querosene em cima da cadeira e riscou o fósforo. O fogo pegou na madeira seca e no couro. Mas a cadeira não queimava direito. As chamas eram baixas, azuis, e parecia que a madeira sufocava o fogo. E a fumaça que subiu não tinha cheiro de madeira queimada. Tinha cheiro de cabelo queimado e unha torrada no fogo. Um cheiro podre que acordou a casa inteira e fez a avó vomitar na cozinha. Eles desistiram de queimar. Ficaram com medo de estar machucando a alma da parente e ela ficar com mais raiva. No fim, meu avô e o tio pegaram a cadeira, levaram para o paiol de milho mais longe da casa e passaram uma corrente de ferro grossa nela, prendendo os pés e o encosto numa viga mestre do paiol, e fecharam com um cadeado grande. Dizem que a cadeira está lá até hoje, acorrentada. Ninguém usa, ninguém senta. Mas de vez em quando, os peões que passam perto do paiol em noite de vento parado ouvem o barulho da corrente esticando e estalando, como se a cadeira tivesse fazendo força para se soltar e voltar para o quarto dela. Tem coisa que a gente não destrói, a gente só tranca e reza para a corrente aguentar. Mas o pior tipo de gente que aparece por aqui é o tal do turista de aventura. Gente da cidade, criada em apartamento, que acha que a mata fechada é igual parque de diversão. Eles vêm com roupa colorida, falando alto, tocando música, achando que são donos do mundo. Eles não sabem que a mata tem olhos, tem ouvido e, principalmente, tem fome. E tem lugar que a gente não entra sem pedir licença. Causo 9. Os 4 na Cachoeira Proibida. Aconteceu uns anos atrás, na Serra do Espinhaço. Tinha uma cachoeira lá no fundão, lugar difícil de chegar, que os antigos chamavam de Cachoeira do Sumidouro. O nome já dizia tudo. Mas apareceu um grupo de 4 jovens da capital, 2 rapazes e 2 moças, filhos de gente rica, que botaram na cabeça que iam acampar lá. Pararam o jipe na estrada de terra e entraram na trilha fechada a pé, rindo, quebrando galho, fazendo uma barulheira que espantava bicho a quilômetros. Eles chegaram na cachoeira, já estava escurecendo. O lugar era bonito, mas tinha um ar parado, pesado. A água caía num poço muito fundo e escuro. Eles não respeitaram nada. Montaram barraca na beira da água, acenderam uma fogueira enorme usando madeira verde que fumaçava muito, ligaram caixa de som. Ficaram lá bebendo e gritando, profanando o silêncio da mata virgem. O narrador aqui já sabe. Fazer barulho na mata de noite é pedir para ser notado. Lá pelas tantas da madrugada,
A música acabou a pilha e a fogueira baixou, ficando só o brasido vermelho. O silêncio da mata caiu de repente sobre eles. Foi aí que um dos rapazes viu. Na beira do círculo de luz da fogueira, parada perto de uma árvore grossa, tinha uma mulher. Eles levaram um susto. Não ouviram ela chegar. Ela estava parada, olhando para eles com os olhos arregalados, cheios de pavor. A mulher não parecia assombração transparente. Ela parecia gente de carne e osso, mas estava num estado de dar dó. As roupas estavam rasgadas, sujas de barro e lodo. O cabelo estava todo embaraçado com folha seca. Ela estava muito magra, com o rosto chupado de fome, e tremia sem parar, abraçando o próprio corpo. Eles acharam que fosse alguma trilheira perdida há dias na mata. Uma das moças levantou para oferecer água. Quando a moça do grupo deu um passo, a mulher estranha recuou para a sombra, como o bicho acuado. Ela fez um sinal desesperado com a mão para eles fazerem silêncio, dedo na boca, e começou a sussurrar. A voz dela era fraca, seca, parecia farfalhar de folha. Ela dizia: "Vocês precisam apagar essa luz. Vocês precisam ficar quietos. Pelo amor de Deus, apaguem o fogo." O rapaz mais valente riu e disse que ela estava maluca, que não tinha perigo ali. A mulher começou a chorar, um choro sem som. Ela apontou para a escuridão da mata atrás deles, para onde a luz da fogueira não chegava, e disse: "Vocês não entendem. O barulho acordou ele. Ele está rondando. Ele não gosta de luz. Ele já me viu, e agora viu vocês também." Eles sentiram um frio na espinha, não pelo que ela disse, mas pelo jeito que ela olhava para o escuro. Ela não estava tentando assustar eles. Ela estava apavorada de verdade. E então, eles perceberam. O som da cachoeira parecia ter ficado mais baixo. Os grilos tinham parado. E um cheiro começou a subir do poço da cachoeira. Um cheiro forte de almíscar, de bicho grande e selvagem, misturado com cheiro de terra revirada. A mulher estranha começou a soluçar. "Ele está aqui. Está muito perto." De repente, no meio do mato escuro, alguma coisa grande se moveu. Não deu para ver forma, só o barulho de galho grosso quebrando como se fosse graveto, e o som de uma respiração pesada, lenta e profunda, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. A fogueira, sem ninguém mexer, diminuiu quase até apagar, como se o ar tivesse ficado rarefeito. Quando a respiração chegou bem perto do limite da luz, a mulher estranha deu um grito abafado e correu. Mas ela não correu para a trilha. Ela correu direto para dentro do poço escuro da cachoeira e sumiu na água sem fazer barulho de mergulho. O pânico tomou conta dos jovens. Eles largaram tudo, barraca, mochila, e saíram correndo no breu da mata, tropeçando, caindo, guiados só pelo desespero de sair dali. Eles só pararam quando o sol nasceu e chegaram na estrada, todos machucados e arranhados. Um dos rapazes estava mudo, em estado de choque. Foram na delegacia da cidadezinha mais próxima contar. O delegado, homem velho da região, ouviu a descrição da mulher que apareceu na fogueira. Ele abriu uma gaveta e tirou uma foto amarelada de um cartaz de desaparecida de 20 anos atrás. Era a mesma mulher. Ela tinha sumido naquela cachoeira nos anos 90 e nunca acharam o corpo. Os jovens foram embora para a capital no mesmo dia e nunca mais voltaram. Dizem que o rapaz que ficou mudo nunca mais falou uma palavra, só desenha umas formas estranhas e escuras no papel. É o que eu digo, a mata tem dono. E tem visita que não é bem-vinda. Já falei de alma penada, de lugar marcado por morte, de gente que mexe onde não deve. Mas tem um tipo de história na roça que a gente só conta sussurrando, depois que as crianças foram dormir. É a história daquilo que um dia foi gente, mas que carrega uma sina no sangue. Uma doença que vem com a lua e transforma homem em bicho. E não é bicho bonito de cinema, não. É bicho sujo, fedido e que sente dor. Causo 10. O compadre que virou bicho. Tinha um compadre meu, o Sebastião, que morava num sítio isolado, no pé da serra. Homem bom, trabalhador, pai de 5 filhos. Mas ele tinha um segredo. Toda primeira sexta-feira de lua cheia do mês, ele sumia. Dizia para a esposa que ia caçar, pegava o cavalo e ia para o mato fechado. Ninguém desconfiava de nada, até a noite que o cavalo dele voltou sozinho para casa, arrebentado, com a sela rasgada e marcas de unha funda no lombo,
A esposa dele, Dona Cida, ficou desesperada. Juntou 3 vizinhos valentes armados de facão e garrucha e foram com um lampião pro mato atrás do Sebastião. Eles seguiram o rastro de sangue do cavalo até uma clareira pequena, onde tinha um rancho de sapé abandonado. O cheiro no lugar era insuportável. Cheiro de cachorro molhado, de carniça e de chiqueiro de porco que não é limpo há mês. Eles ouviram um barulho vindo de dentro do rancho. Não era uivo pra lua. Era um gemido grosso, de homem sentindo uma dor que não cabe no corpo, misturado com barulho de osso estalando alto, quebrando e voltando pro lugar errado. Parecia madeira verde sendo torcida até partir. Dona Cida, com o coração na mão, chegou na fresta da parede de pau a pique e espiou com a luz do lampião. O que ela viu fez ela cair de joelhos, sem voz. O Sebastião estava no chão de terra, nu, todo sujo de lama e sangue. Mas o corpo dele não era mais de homem direito. Os braços e as pernas estavam tortos, compridos demais, com os músculos rasgando a pele. Um pelo grosso, duro e oleoso estava nascendo nas costas e no peito, cobrindo ele rápido. As unhas das mãos e dos pés tinham caído, e no lugar estavam nascendo garras pretas, curvas, que furavam a carne dos dedos. Mas o pior era o rosto. A mandíbula do Sebastião tinha deslocado e crescido para frente, formando um focinho longo, cheio de dentes pontudos e amarelos que não cabiam na boca e rasgavam os lábios. O nariz tinha virado um focinho úmido que fungava alto. Os olhos humanos tinham sumido, e no lugar tinha 2 olhos vermelhos, injetados de sangue, sem íris, que brilhavam na luz do lampião com uma raiva que não era desse mundo. Ele viu a luz na fresta. A coisa que era o Sebastião soltou um rosnado que fez o chão tremer e se jogou contra a parede do rancho. A madeira podre quebrou fácil. A criatura saiu pro terreiro, enorme, andando de 4, mas com as costas curvadas para cima. Ela era rápida demais para ser bicho normal. Um dos vizinhos tentou atirar com a garrucha, mas a mão tremeu e o tiro pegou no chão. O bicho pulou em cima do homem que atirou com uma violência selvagem. Não foi ataque de onça que mata rápido pelo pescoço. Foi ataque de raiva, de vontade de destruir. As garras rasgaram o peito e a barriga do homem em segundos, espalhando sangue e tripa no terreiro. Os outros 2 vizinhos pegaram a Dona Cida pelo braço e correram de volta para a mata, largando o lampião para trás, ouvindo os gritos do companheiro sendo estraçalhado e o som da coisa mastigando e rosnando. Tem muita coisa que a Terra Vermelha guarda e não conta pra ninguém. Essas são só algumas que eu sei, que ouvi de gente de confiança que viu e sentiu na pele. Você que tá aí na cidade no claro pode achar que é mentira a história de gente ignorante da roça. Tudo bem, pode rir. É melhor rir do que acreditar. Mas se um dia você vier pra cá e tiver que passar numa estrada de terra escura depois da meia-noite e sentir um arrepio na nuca sem motivo, ou ouvir um passo que não é seu, não para ver o que é, não olha para trás, só aperta o passo, tampa o ouvido e reza pro que tiver te olhando já ter jantado. Fica com Deus, porque o outro lado não dorme, e a noite na roça é comprida. Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Até o próximo relato.